Então, se Deus, a máxima referência moral, o fundamento da verdade e do sentido da nossa existência, agora está morto, o que acontece com a humanidade? O que acontece com a nossa moral, com os nossos valores, com as nossas ações, com a nossa compreensão de bem e de mal, de justo e de injusto? Então, Nietzsche previa que essa morte de Deus traria uma crise existencial profunda, que é o que acontece com uma civilização que deixa de conceber Deus como a sua referência suprema. Hoje eu gostaria de conversar com você sobre uma frase, que é uma das mais impactantes e ao mesmo tempo uma das mais debatidas na filosofia moderna e contemporânea, que ela está em filmes, músicas, textos, etc. e virou uma espécie de bordão filosófico, digamos. Então acho que vale a pena a gente elaborar algumas ideias aí sobre ela. Certamente já ouviu a frase "Deus está morto", atribuída ao filósofo Nietzsche. E essa declaração ela reverbera nos corredores aí da cultura filosófica ocidental há mais de um século, mas muitas pessoas ainda possuem alguma dúvida, sobre o que ela realmente significa. Ela seria então uma declaração de ateísmo? É um ataque dos Nietzsche aos cristãos? Existe algo além disso? Bom, vamos falar um pouco sobre essa questão. Primeiro, passando pelo contexto histórico. Essa frase aparece na obra de Nietzsche pela primeira vez no livro A Gaia Ciência, um livro de fragmentos, aforismos e lampejos filosóficos, publicado em 1882. Mais precisamente, essa frase que nós estamos analisando está no aforismo 125. E nesse aforismo aparece a figura de um louco que corre pela praça com uma lanterna acesa ali em pleno dia, aos gritos, dizendo que procurava por Deus. E nisso os homens ao seu redor, que já não acreditavam em Deus, começam a rir e debochar dele, perguntando: onde está Deus? Ele fugiu de nós? Está se escondendo? Embarcou em um navio? Então o louco, respondendo esses homens, afirma que nós o matamos, vocês e eu, somos todos seus assassinos. E esse homem começa a refletir então de que forma isso aconteceu, como Deus poderia ter sido morto. Ele usa até mesmo a frase: como conseguimos beber o mar inteiro, o que demonstra a magnitude de um evento como esse. Essa imagem de beber o mar, assim como ele faz uma outra analogia com o sol, são metáforas para o ato de esquecer de Deus, porque seria como retirar da vida tudo aquilo que um dia foi a fonte de tudo, que ocupou a maior possibilidade de espaço possível, deixando então essa imagem de um vazio imenso, de uma perda de proporções catastróficas. Sem Deus, a humanidade se encontra nessa escuridão até então desconhecida, e o louco chega a dizer que as igrejas não são mais a casa de Deus, mas são os túmulos de Deus, um lugar onde se vela um morto e não onde se adora um Deus vivo. E o homem segue com essas reflexões sobre os efeitos da morte de Deus, de sua ausência, etc. E no meio desses pensamentos, ele então diz a célebre frase: Deus está morto, Deus continua morto e nós o matamos. Então, se você abrir o livro e ler esse trecho, vai notar esse primeiro detalhe interessante, Ou seja, que a frase não é dita pelo próprio Nietzsche, em sua voz autoral, em um texto filosófico discursivo ou argumentativo, mas sim pela voz de um personagem, um dito homem louco. O que já traz um elemento importante, porque seria tecnicamente impreciso atribuir a frase diretamente a Nietzsche, ainda que ele seja o porta-voz dessa ideia, claro, mas seria como pegar uma frase de um personagem do Dostoiévski, por exemplo, e dizer que o escritor falou aquilo. Sabemos que em alguma medida, é claro, pode ser o pensamento dele, mas tecnicamente no texto não é bem a voz direta do escritor. Outro aspecto que nós precisamos afastar é a ideia de que essa frase traduz pura e simplesmente um ateísmo do Nietzsche, um ataque à religião. O Nietzsche, ao longo de suas obras, de fato fez muitas e muitas críticas à religião, sobretudo ao cristianismo, e por isso algumas pessoas consideram que essa frase também seria um desses momentos, mas não é exatamente isso. Percebam que em nenhum momento o Nietzsche está fazendo uma apologia direta ao ateísmo, no sentido de negar a existência de Deus. Podemos até pensar que, pelo contrário, se Deus morreu, é porque ele precisou ter existido em algum momento. Essa afirmação, então, é muito melhor interpretada sob a ótica da relevância e o poder do conceito de Deus na vida das pessoas em toda a civilização ocidental. E quem matou Deus nessa perspectiva não foi
o Nietzsche, não foi um ateu particular, algum filósofo, um conjunto de ateus, né? Foram, além deles, os próprios cristãos, a própria sociedade europeia, que ao longo dos séculos foi perdendo a fé e causando, então, essa desvalorização, né, dos pilares religiosos que sustentavam a moralidade, o sentido da vida de todas essas pessoas. Então é como se o Nietzsche estivesse dizendo, olhem ao redor de vocês, né? Perceba como nós estamos vivendo. A fé, que era o centro de tudo, está vazia, não existe mais, né? Esse castelo de crença erguido pela religião no Ocidente já está em ruína faz tempo, meus amigos, e fomos nós mesmos, né, que derrubamos esse castelo, tijolo por tijolo, com a nossa sucessiva indiferença, com a secularização e tudo mais. Então a morte de Deus é um desdobramento da própria história do Ocidente, né? É um crime, digamos, imputado a toda a civilização ocidental. Durante séculos, Deus foi o centro do pensamento, esse princípio que garantia sentido, ordem, verdade, moralidade. Só que no século XIX, em que viveu Nietzsche, a ciência, positivismo, o progresso técnico, a secularização do Estado e por aí vai, tornaram Deus como que desnecessário para muita gente. E o pensamento dito racional, o iluminismo, a crença absoluta na ciência, substituindo a religiosidade por dogmas racionais, né, enterraram aquela crença em Deus e ele acabou se tornando indesejado, né, ou pelo menos ignorado, até mesmo pelos cristãos, em alguma medida, que já não eram tão fiéis assim à própria fé, né? E nesse sentido nós percebemos claramente, repito, que o objetivo do Nietzsche não era debater o ateísmo ou a existência de Deus em um sentido metafísico, né? A maior preocupação dele, depois de constatada essa morte de Deus, aqui compreendida como a morte do espírito religioso, está em refletir sobre as implicações que a perda da fé em Deus causou na cultura ocidental. Então, se Deus, a máxima referência moral, o fundamento da verdade e do sentido da nossa existência, agora está morto, o que acontece com a humanidade? O que acontece com a nossa moral, com os nossos valores, com as nossas ações, com a nossa compreensão de bem e de mal, de justo e de injusto? Então, por isso, Nietzsche via um vácuo diante dessas questões, como se fosse um abismo se abrindo ali diante das pessoas, já que sem um referencial divino, o homem ocidental se veria sem um chão no qual pisar, né? Sem um propósito transcendente, sem um ser que daria sentido a tudo. Então seria cedo ou tarde confrontado com uma ausência completa de sentido da própria existência. Então Nietzsche previa que essa morte de Deus traria uma crise existencial profunda, porque os antigos valores que sustentavam toda a sociedade se esvaziaram e a humanidade seria forçada a criar seus próprios valores, a buscar um novo sentido para a vida, e isso é uma das tarefas mais difíceis que nós podemos conceber para o ser humano, se não for a mais difícil delas, né? E é aqui que está o verdadeiro problema filosófico, que está longe de ser ultrapassado, né, sendo muito relevante ainda hoje, que é o que acontece com uma civilização que deixa de conceber Deus como a sua referência suprema. Então, atestar o fato de que Deus está morto não é uma espécie de celebração dessa descrença, né? Mas muito mais uma preocupação diante do fato que a partir de então as pessoas não terão mais um caminho existencial tão sólido, e isso gera o perigo de o ser humano cair no niilismo, né? Em atos perversos, uma vida completamente indiferente, na descrença total de tudo, etc. Então Nietzsche pensa, né, como construir um novo sentido, uma nova moral, né, em um mundo que não tem mais um ponto de referência. E essas respostas vão estar concentradas muito mais na fase que alguns comentadores chamam de filosofia construtiva na obra do Nietzsche, né? Em que ele vai se dedicar a explorar as possibilidades e os perigos que surgem também desse novo cenário em que as pessoas deixaram a moral cristã de lado e como construir uma nova moral, né? Porque para ele, embora esse cenário de descrença em Deus gere esses problemas que nós acabamos de falar, também abre uma margem para que o homem crie seus novos valores. Então ele formula toda a sua teoria sobre como o homem pode se tornar o além-homem, criar os seus próprios valores, fazer a sua transvaloração dos valores, né, como se diz na literatura dele, desses valores vigentes e por aí vai. Mas isso é um assunto que podemos abordar em outra análise porque é um ponto mais específico, né? O ponto desse vídeo é a gente compreender o sentido que a morte de Deus tem na filosofia de Nietzsche e o que significa essa constatação e os problemas que advêm dessa questão, que vão ser muito relevantes para a continuidade da filosofia dele. Então, da próxima vez que você ouvir ou falar a frase Deus está morto, né, lembre-se que
porque não é exatamente uma declaração de ateísmo por parte do Nietzsche, e muito mais uma leitura profunda da Europa do seu tempo, da civilização ocidental como um todo, e desse processo de transição que as pessoas passavam, certo? De uma crença religiosa muito forte para uma descrença, ou então uma desconfiança desses valores que foram deixados pela fé. E nesse sentido, a gente pode dizer até mesmo que muitos filósofos religiosos poderiam concordar com o Nietzsche, né? Quando dizem que o homem moderno se afastou de Deus, da religião, da moral deixada pelo cristianismo, etc. Porque eles estão igualmente atestando que Deus morreu para essas pessoas, Deus está morto para essa civilização. E talvez tenham que percorrer esse mesmo raciocínio para pensar o que fazer depois disso. É claro que a resposta religiosa provavelmente vai ser diferente, mas o ponto de partida, essa constatação de que o espírito cristão em algum momento não é levado tão a sério por muitas pessoas como já foi no passado, é o mesmo. Embora hoje, né, vários noticiários atestem um crescimento muito expressivo da religiosidade no mundo, mas essa também pode ser uma outra conversa aqui no canal, né? Então, isso mostra como essa passagem escrita ali no final do século XIX ainda permanece tão atual pra gente, né? Tão relevante diante do homem contemporâneo e das discussões que envolvem metafísica, religião, liberdade religiosa, moralidade, etc., sentido da vida e por aí vai. Então, essa frase, né, esse aforismo como um todo proposto pelo Nietzsche na Gaia Ciência, vai dar muito pano para manga depois na filosofia, não só na filosofia dele, mas em vários filósofos posteriores, e ainda hoje ela é bastante discutida. Cada vez mais a gente pode tecer vários comentários sobre ela, vários debates sobre ela, porque a questão da religiosidade é muito presente ainda hoje, não é uma questão que deixou de estar presente nos debates filosóficos. Então, consequentemente, essa teoria também é útil, né? É muito importante de ser estudada ainda hoje. E é isso, espero que vocês tenham gostado e nos vemos aí em uma próxima. Um abraço.